Fala pessoal, tudo bem com vocês? Com o gol de Memphis, o Timão vence o Cuiabá fora de casa e está fora e vai terminar a rodada fora da zona do rebaixamento. É a melhor notícia que poderia acontecer nesse começo de semana, mas o Ramon arriscou de novo, hein? E a gente precisa falar do jogo. Vamos pra cima! E o Corinthians, subiu 15º agora, sai da zona do rebaixamento e diferentemente da rodada passada, quando o Corinthians venceu o Atlético Paranaense, saiu da zona, a rodada ainda não tinha terminado. E aí precisava secar o Vitória contra o Bragantino. Não deu certo, o Vitória venceu, o Corinthians voltou pra zona. Agora não tem mais chance disso acontecer. A rodada 31, ela termina com o Corinthians fora da zona. O Corinthians começa a rodada 32 fora da zona e pode continuar escalando a tabela para escapar de vez desse martírio. Isso é o mais importante. Nada se sobrepõe a isso. O resultado é soberano. Era o que precisava acontecer, de 1-0, meio a 0, 1-0 gol de pênalti, jogando mal, não interessa. Eu ouvi torcedores na live que a gente fez pós-jogo aqui e também na rede social dizendo: cansei de jogar bem, sofrer um empate e deixar de ganhar ou perder jogos. Se eu jogar mal e ganhar, é o que importa. E é verdade, eu não posso tirar isso do torcedor. Eu vou fazer as minhas análises aqui, os contextos todos que vocês conhecem, vocês estão nesse vídeo para isso, né, para a gente poder falar sobre de que forma essa vitória se desenrolou. Agora é fato, precisava vencer. Eu falei isso no vídeo pré-jogo, eu disse: gente, não tem jeito, tem que ganhar. Segunda vitória seguida, passa 3 adversários, sai da zona do rebaixamento. Ufa, chega a 8 vitórias, 35 pontos, está muito longe ainda de uma tranquilidade. Tem muita gente ali não querendo essas 2 vagas restantes, né? Porque acho que o Cuiabá e o Goianiense já foram, e aí hoje estão ali Juventude e Bragantino, mas tem o Atlético Paranaense, que venceu a última rodada, tem um jogo a menos, tem o próprio Bragantino, que hoje já se candidata, demitiu o treinador, o Juventude entrou, demitiu o treinador, tá um rolo ali, tá uma confusão. O Criciúma deixou de ganhar do São Paulo e agora tem um jogo difícil pela frente, então daqui a pouco pode se complicar. O Grêmio acho que venceu a segunda seguida ali, deu uma respirada também, mas ainda não tem uma pontuação que escapa. Então assim, essa reta final, gente, vai ser de muita gente ali querendo sair desse rolo, e o Corinthians precisa fazer a sua parte. Agora vem um clássico contra o Palmeiras na Neoquímica Arena, que não está proibido do Corinthians ganhar. Porque antes disso tem o Racing pela Sul-Americana, então é uma loucura realmente. Daqui a pouco uma classificação para uma final. Se o Corinthians reverte, né? Reverte não, né? Empatou o primeiro jogo, vai ter que vencer ou empatar para levar para pênalti, sei lá. Se o Corinthians classifica contra o Racing, vai com muita moral para esse jogo contra o Palmeiras. Cara, o Palmeiras está disputando o título e tudo mais, mas, né, a gente viu a maneira como foi o jogo contra o Fortaleza, não jogou tão bem, teve problemas defensivos, 2 pênaltis inexistentes, então assim, que ocasionaram no empate do Palmeiras com o Fortaleza jogando em casa. Fortaleza é muito mais time, mas esse Corinthians já amassou esse Fortaleza na Sul-Americana. Então assim, gente, é um jogo aberto, o Palmeiras está disputando o título, o Corinthians está disputando a permanência, as realidades são distintas até pela estrutura, elenco, tempo de trabalho, tudo que a gente sabe. Mas, cara, o Corinthians tem que fazer o seu jogo. E se pelo menos não conseguir ganhar, pelo menos que empate, segura o Palmeiras, acho que aí. E vai para jogos em casa lá que tem condições de ganhar, como Bahia, Cruzeiro, Vasco, e aí o Corinthians segue na sua toada. Se vencer o Palmeiras, encaminha a tranquilidade. Se conseguir vencer o Palmeiras, algo que não acontece desde 2021, até pela importância do jogo, por ser um clássico, o Corinthians encaminha, porque vai a 38 pontos, e aí vão restar, sei lá, uma vitória, duas vitórias, né? Um empatezinho, outro aqui para tranquilizar geral. Então eu acho que encaminha bem, não escapa matematicamente, mas encaminha bem. Falando do jogo contra o Cuiabá, que jogo ruim, hein? Meu Deus, que jogo ruim. Jogo péssimo, horroroso, terrível, pobre tecnicamente. Tem o contexto do calor. O Ranieri mesmo deu entrevista pós-jogo falando sobre isso. Já joguei aqui, né, como mandante, hoje como visitante. Cara, é muito difícil. Quem joga com intensidade, quem acelera muito no primeiro tempo, no segundo não aguenta. Não aguenta manter o ritmo, e se você não sai na frente, você dificilmente ganha, porque o Cuiabá realmente não perdia desde o jogo contra o Grêmio. E olha, isso faz uma cota lá no primeiro turno. E o próprio Corinthians não ganhava um jogo fora de casa há quase 100 dias. Então a gente precisa valorizar. Esse mesmo Cuiabá aplicou 2-0 no São Paulo. O São Paulo meio displicente nesse reta final de temporada, mas mesmo assim, era o São Paulo. E o Corinthians foi lá e venceu o Cuiabá. Venceu com um gol de pênalti, que existiu,
do Marlon, ex-Corinthians, no Thales Magno, lançamento do Félix Torres, o Thales vai para jogada individual, o Marlon chuta o pé do jogador do Corinthians, o Bruno Arleu de Araújo marca a penalidade, o VAR nem recomenda a revisão, porque houve o toque, houve o contato, houve o pênalti, enfim, apenas confirma, e Memphis Depay faz o gol da vitória. São 7 jogos, 4 como titular, e ele já tem 5 participações em gols. Ele tem 2 gols marcados e 3 assistências. 5 participações diretas em gols em 7 jogos disputados, sendo que apenas 4 ele começou como titular. Os outros 3 ele entrou no decorrer da partida. Tá ajudando muito. Jogou bem? Não. Se a gente olhar o recorte inteiro do jogo, teve dificuldades físicas, talvez por causa do calor. Teve dificuldades de mobilidade, de entrosamento, porque o Ramon Dias escalou uma equipe que nunca jogou junto. Nunca jogou junta, né? Que as peças nunca atuaram de maneira conjunta. Eles nunca estiveram juntos, né, dentro de uma mesma escalação. Então fica um pouco mais complicado o entrosamento. O Ranieri, como eu estava dizendo, né, foi uma das novidades. Ninguém imaginou. Ele revelou que o calor é difícil e tal, né, por já ter passado por lá. E ninguém esperava que o Ranieri fosse ser titular. Pareceu provocação, do tipo, vocês reclamam aí que a gente não paga o Ranieri, né, ele não estava sendo usado, pois a gente vai jogar contra vocês com o Ranieri no time. Que loucura. Mas ok, ele estava com alguns desfalques, né, o José Martínez, o próprio Rian, né, que seria uma alternativa imediata, mas ele poderia ter feito Charles, com o Bidon e o Carrilho, com o Rodrigo Garro ali na frente. Ele não fez nada disso. E aí ficou claro que Ramon Dias priorizou o jogo do Racing. Ele argumentou na entrevista depois do jogo, dizendo que eles estão jogando muitas competições, que os jogadores estão cansados, mas por que ele não fez isso contra o Racing também? Por que depois do jogo contra o Flamengo, que a gente viu que o time estava bem desgastado realmente, que ele não preservou nesse jogo, e aí depois teve o jogo contra o Atlético Paranaense, que ele não preservou contra o Racing? Porque, ele foi eliminado contra o Flamengo. Aí, volta para o brasileiro, que é o foco. E ele sempre disse que o foco era o brasileiro. Ok, aí vence bem o Atlético Paranaense. Tem jogo contra o Cuiabá, precisa ganhar também. O Racing, dá uma misturada aí, preserva o Garro, por exemplo, preserva outros jogadores. Não. Ele botou titular contra o Racing, não ganhou o jogo, empatou em 2-2, desgastou mais ainda os caras. E aí vem esse jogo contra o Cuiabá, você pensa, e agora, o que ele vai fazer? No calor de Cuiabá, ele deixou o Carrilho, o Garro, o André Ramalho, todos no banco. O que é isso? E aí eu me dei conta. Ramon Dias jogou a sua honra no jogo contra o Racing, no primeiro jogo, na entrevista pós-jogo. Quando ele disse, nunca perdi no estádio do Racing, não vai ser agora que eu vou perder. Ele apostou, ele deu all-in nesse jogo da volta. Ramon é argentino. Essa declaração dele repercutiu nos jornais argentinos. Os caras estão querendo a cabeça do Ramon Dias. E ele quer provar que ele não perde no jogo do Racing. Então, apesar do desgaste que é natural dos caras, gente, o foco tinha que ser esse jogo contra o Cuiabá. Se o Corinthians não ganha esse jogo do Cuiabá, ele fica com 32 pontos. Se ele perde, 33 se ele empata, ele seguiria em 18º e numa condição assim terrível. O Emiliano mesmo disse. Gente, se a gente não ganhasse hoje, ia ficar muito complicado. Mas e por que arriscou? São coisas que eu não entendo que o técnico Ramon Dias vem fazendo na equipe do Corinthians nessa reta final de temporada. Ele tem algumas coisas interessantes, mas, cara, recentemente, olha, e ele arriscou muito nesse jogo. É que o Cuiabá é inqualificável. O Cuiabá é muito ruim. O Cuiabá teve muitas dificuldades no jogo, assim, um arremedo de time. E o Corinthians, mesmo assim, sofreu, tá? Não é que o Corinthians não passou trabalho. Eu acho que o Ramon pensou que com uma escalação que ele levou a campo, ele venceria, não sei se tranquilamente, mas seria suficiente para vencer o Cuiabá. E até seria, tá? Até seria, mas na prática não foi o que aconteceu. Seja pelo calor, seja pela perna pesada, seja pela pressão. Não foi tão simples assim, gente. E ele focou no jogo de quinta-feira para deixar todo mundo aprendendo, porque ele quer classificar. E a Sul-Americana, gente, ela é um combo. Agora, essa Sul-Americana ela ganhou outro contorno. É que a permanência na Série A ela está gritando. Mas a Sul-Americana ela te dá um título inédito, ela te dá a Libertadores ano que vem, ela te dá a Copa do Brasil, ela te dá a Recopa Sul-Americana contra o campeão da Libertadores, ela te dá aquele torneio lá com o campeão da Europa League, ela te dá muitas coisas, muito calendário, ela te dá muitos benefícios e talvez até a permanência do Ramon. Então o Ramon pensou nele também, quando ele priorizou o jogo de quinta-feira contra o Racing. Que vai ser legal, o Corinthians chegar numa final de Sul-Americana, tem que jogar para ganhar e para classificar do Racing mesmo, tá tudo certo.
mas tinha que pensar hoje, tá? E deu certo, tá? Eu tô aqui falando, mas não adianta muita coisa porque deu certo, o planejamento dele deu certo. Eu só acho que ele correu riscos demais. Não só na escalação, como nas substituições. Na escalação, ele abre o meio-campo com o Ranieri, aí ele coloca o Breno Bidon pelo lado esquerdo, o Alex Santana como titular, no segundo jogo dele, depois na sua volta, já pelo lado direito, e o Igor Coronado como titular. Quando eu achei que o Igor Coronado, depois de ter destruído, jogado muito bem contra o Fortaleza nos 2 jogos na Sula, fosse ter uma chance contra o Racing, não. Ele bota o Garro titular contra o Racing e bota o Coronado titular contra o Cuiabá. Eu queria ver mais do Coronado, que não fez um bom jogo. Talvez no contexto da falta de sequência, do calor, porque ninguém fez um bom jogo, a verdade é essa, né? O Bidu correu um pouquinho mais, o Félix Torres deu o lançamento pro Thales, sofreu o pênalti, o Thales sofreu o pênalti, deu uma bola na trave no segundo tempo, o Hugo foi muito seguro, mas assim, atuações, cara, que não são muito destacadas porque o jogo não propiciou isso, tá? Ele escala o Félix Torres ao lado do Kaká, o Félix Torres jogando na dele, pelo lado direito, mas ele ainda se atrapalha muito com a bola, né? Ele não passa muita segurança, mas ok, ele deu conta do recado junto do Kaká. E o André Ramalho ficou pro segundo tempo, e o André Ramalho não entrou bem. Aliás, deu um bote errado no segundo tempo, quase saiu o gol dos caras, o André Ramalho tá mal. Pode ser o cansaço do fim de temporada, ele veio da Europa, sabe? Mas ele chegou tão bem, né? Que, sei lá, tá me chamando a atenção. Ele joga muito mais do que ele tem jogado recentemente. Mateuzinho e Bidu os laterais, com o Memphis e o Thales Magno na frente. Esse foi o time do Ramon Dias, priorizando, descansando alguns jogadores, tipo o Carrilho, o próprio Garro. O Yuri estava suspenso, o Romero ficou no banco também, e ele deixou os caras ou para segundo tempo, se a coisa apertasse, ou descansando para o jogo contra o Racing. O Corinthians tinha muitos pendurados para o derby, pensando no derby. E o Coronado tomou um cartão, meio bobo até. Bom, aí eu pensei, agora que ele não bota o Garro, né? Porque se ele botar o Garro, e a arbitragem é sempre surpreendente, né? Se o Garro tomar um cartão, ele fica sem os dois para o jogo contra o Palmeiras. Mas ele botou o Garro. E cedo até no segundo tempo. Ainda bem que o Garro não tomou um cartão. Então o Coronado está suspenso. O Yuri, a gente vai ter que ver, né? Porque ele está com efeito suspensivo. Então ele está liberado para jogar. Esse ele precisava cumprir porque ele recebeu o terceiro amarelo. Então ele precisava cumprir esse. Os 2 jogos que ele pegou de punição, um ele já cumpriu e o outro ele precisaria cumprir contra o Palmeiras, mas com o efeito suspensivo, até o novo julgamento, ele pode jogar. Então vai depender desse novo julgamento, né? Se não acontecer até segunda-feira, ele joga o derby, o clássico contra o Palmeiras. Vamos ter que esperar. Com isso, no segundo tempo, Corinthians vencendo por 1-0, o Cuiabá, obviamente, jogando em casa, começou a se lançar para o ataque. E aí o Ramon, de novo, ele tira um volante e põe mais um atacante. Só que ele tira também os 2 volantes. O Bidon, que não fez um bom jogo, e o Alex Santana, que acho que tentou, mas estava cansado. Né? E o segundo jogo dele, voltando de lesão, o primeiro como titular. Acho até que ele ia esperar para fazer isso. Então sai o Alex Santana, sai o Bidon, entra o Charles, entra o Carrilho, e aí depois ele tira o Ranieri e bota o Romero. Tá, Chico, são 3 atacantes? Não, porque o Thales Magno entrou como volante. Ele define a formatação no segundo tempo com o Charles abrindo o meio-campo, Carrilho pela direita, Thales pela esquerda, isso como volantes, Rodrigo Garro na meia armação, Romero e Memphis. Esse é o time. Depois ele troca também o Kaká, que sentiu pelo André Ramalho. Sim, o Thales jogou de volante, junto do Carrilho, que também é um atacante, mas vem jogando bem de volante, né, jogando por dentro. E o Romero, de novo, que não ia fazer absolutamente nada, porque o Corinthians visivelmente se abdicou de jogar. Entregou a bola para o Cuiabá e o Cuiabá começou a pressionar o Corinthians. É que o Cuiabá é muito ruim. E aí, nos contra-ataques, o Corinthians até tentou uma coisa, mas o Memphis estava pesado. O Romero não estava tendo muita vantagem. O Garro entrou para segurar a bola. E o Corinthians começou a rifar. O Charles começou a dar uns balão na lua, assim, uma loucura. Assim. O jogo foi horroroso. Mas o Corinthians segurou o resultado. E é o que mais importa. Sempre vou fazer essa ressalva. Agora o Ramon, de novo, tirou tirou um volante, botou um atacante, recuou o time. Ok, perna pesada, calor e tudo mais. Vamos botar tudo nessa conta, passar um paninho bonito aqui, porque o resultado era o mais importante e ele veio. Sobre Roger Guedes, o que está acontecendo é o seguinte:
Eu já havia informado vocês que o Corinthians, né, ele tem conversado de uma maneira assim, bem no início mesmo, com a sua patrocinadora Master, que trouxe o Memphis Depay, ajudando com aquela verba, né? Aliás, quando eu trago o Memphis Depay em primeira mão, eu já trago para vocês, né, o valor da proposta salarial do Corinthians e que a patrocinadora ajudaria a pagar esse salário, que é um salário elevadíssimo, né, do Memphis Depay. Mas joga muita bola, né? Eles gostaram muito da parceria por dois motivos eu já expliquei para vocês aqui na nossa programação. A primeira delas é que o Memphis Depay está dando um retorno midiático, era como eles esperavam. Eles separaram uma grana no acordo com o Corinthians para trazer um jogador midiático que ajudaria na divulgação da empresa. Eles estão adorando a questão Memphis Depay porque é algo que está indo para o Brasil e para o mundo. A gente sabe que o Depay realmente, o Memphis, é um jogador midiático. Outra coisa que eles ficaram felizes e satisfeitos com o Corinthians é o fato do Corinthians ter ficado ao lado da sua patrocinadora no momento mais difícil, momento de investigação, momento de falta de regularização para atuar no Brasil. A gente sabe também que aconteceu com eles. O Atlético Paranaense, que tinha eles como patrocinador master, pulou fora, né, já rescindiu o contrato, nem esperou nenhum tipo de BO, ou não esperou também nenhum tipo de apuração, de que o inquérito fosse concluído para tomar alguma decisão. O Corinthians não. O Corinthians solta uma nota oficial, demonstra que confia no seu patrocinador, aquela coisa toda, isso agradou. Por conta disso, numa conversa que eles tiveram com a diretoria do Corinthians, eles falaram que querem trazer mais midiáticos. Eu lembro que a primeira vez que eu trouxe a informação, eles queriam trazer para 2025 mais um midiático para o ataque. E o Corinthians, até conversando com eles, né, eles também, meio que numa breve conversa e numa conversa inicial, já estão esboçando a ideia também de trazer um zagueiro midiático para a próxima temporada. Agora vamos lá. E o que o Roger Guedes tem a ver com isso? Que tem a ver que o Roger Guedes é o jogador que o Corinthians gostaria de tentar primeiro com a ajuda do seu patrocinador master. O Corinthians pode até tentar outros jogadores e vai tentar, tanto ele como a patrocinadora master, se não houver possibilidade nenhuma do Roger Guedes voltar em 2025. Ele está lá no Al Rayyan do Catar, está vivendo o sonho do Catar, tem contrato até a metade de 2027, ou seja, né, 25, 26, tem um ano e meio ainda, né, de contrato, terminando esse ano, tem ainda um ano e meio de contrato com o clube lá do Catar. Se houver alguma possibilidade, é claro que a patrocinadora precisa muito pagar o salário do Roger Guedes para jogar no Corinthians, é um salário alto, com certeza. Ele não vem para ganhar muito menos que o Memphis Depay, com certeza. E também precisa de uma liberação lá, que aí fica um pouco mais difícil. Então, por ser uma negociação mais difícil, o que a diretoria pensa? Que pode partir para cima de outros nomes. Mas, assim, o desejo do coração deles lá, inclusive do Augusto Melo, é tentar o Roger Guedes. Esse é um nome. Aliás, eu ouvi uma coisa que eu nem citei no Blend, é que entre Roger Guedes e Gabigol, Gabriel Barbosa, hoje o Roger Guedes está muito mais à frente para ser o sonho de consumo da patrocinadora do Corinthians e para ser o sonho de consumo da diretoria, mais da diretoria do que da própria patrocinadora, que também gosta da ideia do Gabigol, né, do Gabriel, como um midiático para o Corinthians em 2025. Mas no Corinthians, hoje, internamente, o Roger Guedes agrada mais do que o próprio Gabriel Barbosa, que já foi, né, não sei se continua sendo ainda, o sonho de consumo do presidente Augusto Melo. Então, o Roger Guedes é um nome que é prioridade hoje. Não quer dizer, gente, é bom deixar claro, né, porque a gente tem os maldosos de plantão. Não estou dizendo que tem negociação, o Corinthians não procurou, né, o Roger Guedes, pelo que eu sei até agora. Existe um papo do Corinthians com a patrocinadora de trazer um midiático, e a diretoria do Corinthians, conversando entre eles, eles já decidiram que a primeira tentativa vai ser com o Roger Guedes, sonhando aí no ataque em 2025. E eu espero, né, com o Roger Guedes e Memphis,
eu espero que sonhando com o ataque para disputar Libertadores da América, para disputar a Copa do Brasil e principalmente o Campeonato Brasileiro da Série A. Enfim, mas é um nome que interessa bastante ao Corinthians na próxima temporada. É uma prioridade, não quer dizer que vai contratar, porque depende da patrocinadora, depende de uma liberação lá. O Roger Guedes é um cara que ele, não vou dizer que ele se adaptou fácil ao Catar, porque eu não sei, mas é um cara que não tá com, tipo o Lucas Veríssimo, com o coração para voltar assim de uma maneira mais urgente. Então a gente vai ter que aguardar nesse sentido aí, né, para a gente saber o que vai pegar em relação ao Roger Guedes. Eu prefiro 1000 vezes o Roger Guedes do que o Gabigol. Eu hoje prefiro também. E outra, não tem negociação. O que tem é que ele é a prioridade para ser o novo Galáctico. Galáctico acho que é muito forte, né? O midiático. Vocês acham que o Roger Guedes é um midiático? Eu acho que ele venderia muita camisa na volta dele. Roger Guedes agrada muitas crianças, os jovens, e é um cara que eu tenho que admitir, né, velho? É um cara que deu conta do recado. Já é um jogador calejado, né? O Roger Guedes, se ele vem pro Corinthians, não tem aquela coisa de adaptação. O Gabigol, por exemplo, eu tenho um pé atrás, velho. Será que daria certo o Gabigol no Corinthians? Entendeu? Ele tá sem velocidade nenhuma. Assim, ele sabe fazer gol. Ele pode chegar na final aí da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, fazer o gol do título, porque ele é decisivo. A chance, inclusive, dele fazer o gol do título é grande, porque ele é decisivo. Só que olha só o que eu vou falar agora, hein? Para uma temporada toda, o Gabigol não aguenta. O Memphis Depay não é um jogador de velocidade. O Memphis Depay. Ele foi se adaptando, está se adaptando à idade, ao momento da carreira dele. A maneira que eu vejo o futebol, e eu não sou nenhum bobo em relação a analisar futebol, sou mala mesmo, é uma coisa que eu gosto de analisar futebol. No meu modo de ver, Gabigol e Memphis Depay não dá para jogar juntos. É contratar e ficar nesse dilema de Garro e Coronado. Eu acho, olha o que eu vou falar agora, eu acho mais fácil Garro e Coronado jogarem juntos. Fiel torcida, como é bom ver o Corinthians fora da zona de rebaixamento. Uma vitória que veio, né, pro torcedor corintiano acreditar ainda mais que o Corinthians não irá cair para a segunda divisão, perdão. E o Memphis Depay decidiu, né? O cara que vem custando milhões aos cofres do Corinthians. E assim, temos que parabenizar toda a equipe que se entregou até o último minuto, né? Ramon Dias vem com essa substituição dele maluca, só que deu certo, conseguimos, né, essa vitória. Temos que parabenizar tudo. Foi aquele golzinho, né, fora de casa sofrido, só que eu tô muito feliz, e vamos torcer para que o Corinthians continue nessa pegada, vencendo até a reta final do Campeonato Brasileiro, que é o que importa. O Corinthians tem que sair daquela zona de rebaixamento com esse time aí o mais rápido possível. Vocês concordam? Deixa aqui nos comentários para vocês quem foi o craque da partida para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. E agora eu quero falar sobre essa baita bomba que acabou de vazar. Segundo o jornalista Chico Garcia, há uma imensa expectativa, né, do ex-treinador do Bragantino, Pedro Caixinha, assumir o Corinthians na próxima temporada. Isso é fato. Ramon Dias não irá continuar para a próxima temporada. Vem muitos questionamentos, tanto da torcida, tanto da imprensa, né, tanto ali da parte interna do timão. Então, assim, há uma imensa expectativa e eles acreditam que o Pedro Caixinha pode ser esse cara que possa fazer esse time jogar. Pedro Caixinha é um treinador super ofensivo, preza muito aquela marcação intensa. A gente via isso no Red Bull Bragantino. Então, assim, é um bom nome para ser avaliado. Desde já eu quero saber de vocês, seria uma boa contratar o Pedro Caixinha para a próxima temporada ou contratar outro treinador mais cascudo, né, mais experiente, seria uma boa. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.